Hoje nós preparamos um vídeo muito especial sobre a parábola dos talentos. Assista esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai se surpreender com os ensinamentos preciosos que a palavra de Deus nos ensina sobre finanças. Você vai enxergar a sua vida financeira de outra forma. Vamos começar? Olá, eu sou a Fran, sou especialista da área de finanças e idealizadora do canal Talento para Finanças, onde você vai aprender tudo o que precisa saber na prática sobre finanças à luz da Bíblia. Você sabia que mais de 50% das parábolas que Jesus contou mencionam dinheiro, bens ou riquezas? A Bíblia fala mais sobre finanças do que fé e oração. São cerca de 500 versículos sobre fé e oração e mais de 2.000 sobre bens, recursos financeiros e riquezas. Precisamos aprender esses princípios para aplicá-los em nossas vidas. Vamos começar? Vamos começar pela parábola dos talentos, que nós podemos encontrar em Mateus, no capítulo 25, do 14 ao 30, que diz: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Nesse versículo, a gente pode entender que Deus nos concede talentos de acordo com a nossa capacidade, ou seja, aquilo que seremos capazes de administrar e de cumprirmos. No 16 diz assim: O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Ambos multiplicaram seus talentos, porque acreditaram, acima de tudo, no que Deus os entregou. Eles queriam honrar aquele senhor que confiou neles, fazendo o melhor que poderiam fazer. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O medo distancia as pessoas de viverem aquilo que Deus gerou para viverem. O medo paralisa as pessoas. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Nós iremos prestar contas de tudo que o Senhor nos entregou. Continuando no versículo 20, ele diz assim: O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A gente entende aqui que nós devemos ser fiéis no pouco. Ou seja, em todas as circunstâncias, somos chamados a honrar a Deus, mesmo que pareça ser pouco. Não devemos esperar estar sobre o muito para poder honrar a Deus. Devemos honrá-lo onde estivermos e com os recursos que tivermos disponíveis. Dando continuidade, no 22 ele diz assim: Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós somos mordomos de tudo que Deus nos confiou. E temos os dons, os talentos, os recursos financeiros, tudo o que temos e que somos provém e pertence a Deus. Nós somos ordenados a multiplicar os talentos que Deus nos concedeu. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos executar aquilo que Deus nos confiou. Todos os recursos que recebemos são ferramentas que Deus nos concede para vivermos os planos dele. O papel do cristão é estabelecer o reino de Deus na terra.
Como vimos na parábola dos talentos, ela fala sobre um homem que deixa uma certa quantia de talentos para cada um dos seus servos e sai para uma viagem. Mas você sabe o que ao certo significava talento naquela época? O talento era uma medida de peso usada no Egito, na Babilônia, em Israel, na Grécia e em Roma. Era a unidade monetária mais utilizada na época. Entre os gregos, o talento equivalia a cerca de 26 quilos. Entre os romanos, algo em torno de 32 quilos. O talento poderia ser de ouro, prata ou de grãos. Cada talento equivalia a cerca de um ano de trabalho braçal. Nós podemos tirar alguns ensinamentos importantíssimos dessa parábola. O primeiro deles, o valor que aquele senhor investiu em cada servo foi uma quantia bem relevante. Deus sempre vai destinar o melhor para cada um de nós. Ele espera que saibamos usar da melhor forma possível, como bons mordomos, administrando bem os recursos que ele coloca em nossas mãos, sendo eles pouco ou muito. Afinal, eles serão entregues de acordo com a nossa capacidade de administrá-los. Esses recursos são, claro, bens materiais, mas também espirituais. Na parábola dos talentos, Jesus se refere a algo material. Talento era um valor monetário da época, ou seja, um dinheiro. E isso reforça a afirmação de que nossos recursos financeiros vêm de Deus. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Outro ensinamento muito importante que aprendemos é que os nossos recursos financeiros não vêm do nosso esforço. Claro que cada um de nós temos habilidades e por isso os recursos variam de acordo com a capacidade de cada um, como ensinou Jesus nesta parábola. No entanto, todos, sem exceção, recebemos a capacidade de gerar recursos e seremos cobrados pela administração desses recursos. Um outro ponto, que esta parábola é valiosíssima e nos ensina, que os nossos recursos são concedidos por Deus e devem ser administrados com muita responsabilidade. Nós devemos atentar para a dura palavra de condenação ao medroso, aquele que enterrou o seu talento. Em Mateus 25:30, ele diz: E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O dinheiro, ele é apenas uma ferramenta que deve ser usado com sabedoria por aqueles que estão dispostos a cumprirem o propósito de Deus. Nós devemos ser servos fiéis e diligentes, que iremos multiplicar e contribuir com o reino de Deus na terra. Agora vamos analisar a parábola dos talentos na prática. No primeiro ponto, nós devemos buscar instrução e o conhecimento necessário para usarmos nossos dons, talentos e recursos financeiros com sabedoria. A palavra do Senhor diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Tudo que somos e temos provém e pertence a Deus. Nós somos mordomos, ou seja, administradores do que Deus nos concedeu. Nós temos a missão de multiplicarmos o que recebemos. No ponto espiritual, invista no seu chamado, no seu ministério, seja intencional naquilo que você precisa fazer em prol do reino de Deus. Na questão material, cuide das sementes que Deus lhe concedeu. Lembre-se, Deus é o provedor e você o mordomo, aquele que administra, que cuida dos recursos que Deus colocou em suas mãos. Nós não devemos ficar estagnados, parados, com medo, sabe? Porque o medo paralisa. Tenha um plano de ação, foque na sua meta e avance em direção aos seus objetivos. Quem não sabe onde quer chegar acaba não saindo do lugar. Na frase célebre do gato para Alice no filme Alice no País das Maravilhas, ele diz: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Outro ponto muito importante que nós devemos levar em consideração é que nós iremos prestar contas da administração de tudo que Deus nos concedeu.
quando pensar em gastar de forma desordenada ou em não investir corretamente seus recursos, ou mesmo em fazer escolhas sem analisar os riscos, considere que tudo que você fizer pode resultar em sérias consequências. Seja o servo bom e fiel, aquele que administra com diligência e responsabilidade os recursos que estão disponíveis em suas mãos. Vamos fazer algumas perguntas para nossa própria reflexão. Primeiramente, tem algo que eu e você estamos enterrando? Como aquele servo da parábola dos talentos que foi considerado inútil? O que você recebeu que não está usando? Aplicando ou multiplicando? Como está o seu chamado? Todos nós temos um chamado. Você está exercendo o seu? Como está a gestão dos recursos que Deus colocou em suas mãos? Tem sido servo bom e fiel? Como está o ministério que Jesus te chamou para fazer parte? Lembre-se, o reino de Deus é prioridade. A Bíblia nos ensina que, em primeiro lugar, devemos colocar o reino de Deus, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E o que a parábola dos talentos nos ensina sobre investimento? A parábola dos talentos, ela deixa para a gente bem claro que os nossos recursos precisam ser bem empregados, de forma que eles multipliquem e, sem sombra de dúvidas, venham a render, ou seja, a dar resultados. O servo que não apresentou o rendimento do seu talento teve uma sentença muito dura, não é mesmo? Bem severa. O seu senhor disse que ele deveria pelo menos ter aplicado o seu dinheiro, ou seja, colocado o seu dinheiro no banco para render. A gente vê isso em Mateus 25, 27, onde diz assim: então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta os juros. Ou seja, aqui nós temos uma clara direção da importância de empregarmos corretamente os nossos recursos, fazendo com que eles venham a render. No mundo financeiro, a gente chama isso de investimentos. Nós vamos falar muito sobre esse tema aqui no canal, mas vamos começar estudando o início disso tudo. Como funcionam os investimentos? Vamos lá? Nessa ilustração, a gente pode entender que na parábola dos talentos, a gente tem a clara ordenança de que devemos multiplicar tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, nossos recursos, dons, talentos. Falando sobre o estudo de finanças, nós vamos traduzir isso no investimento. Os investimentos, eles são concedidos da seguinte forma: a instituição financeira, ou seja, os bancos, tem de um lado os investidores, ou seja, quem tem dinheiro para investir. Na intermediação disso estão as instituições financeiras, muitas vezes os bancos. E na outra ponta, nós temos quem não tem dinheiro, ou seja, o tomador, aquele que necessita desse valor para um crédito, um financiamento, um investimento em algum negócio. Então, traduzindo, quem tem o dinheiro é denominado investidor. Ele empresta para aquele que não tem, que é chamado tomador, através das instituições financeiras, que são os bancos, muitas vezes, que são responsáveis por esta intermediação. Como a instituição financeira utiliza o dinheiro para emprestar, ela remunera, ou seja, paga um percentual em forma de rendimento para o investidor que aloca os seus recursos, ou seja, que investe naquela instituição. Por exemplo, eu e você, quando deixamos o nosso dinheiro investido, recebemos um rendimento em cima daquele valor aplicado. Já a pessoa que necessita de um empréstimo, de um financiamento, né, de um crédito, é denominada tomador. Ela paga por utilizar estes recursos. Sendo assim, quem investe recebe os juros daquele valor que foi alocado. Já quem toma emprestado paga os juros por utilizar esse valor. A parábola nos ensina que nós devemos multiplicar os recursos que Deus disponibiliza em nossas mãos. Ou seja, eu aproveito para te fazer uma pergunta. Atualmente, os seus recursos financeiros estão sendo investidos? Ou seja, estão rendendo juros? Como estão as suas finanças hoje? A parábola nos ensina que nós precisamos estar do lado de quem investe os seus recursos, como foi ensinado. Ou seja, o dinheiro parado, ele não rende, ele não multiplica. E por esse motivo é necessário que os nossos recursos rendam, multiplicam, sejam investidos.
Essa foi a ordem que aquele senhor determinou para aqueles servos, que os talentos deles fossem multiplicados. É necessário que a gente entenda isso, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que Deus determinou para as nossas vidas e tudo aquilo que Deus espera de nós, tanto no âmbito espiritual como no âmbito material também, claro. Afinal, é melhor que o dinheiro esteja nas mãos de quem vai investir no reino e que seja utilizado para a glória de Deus, ou nas mãos daquele que vai simplesmente satisfazer as suas próprias vontades? Pense nisso. Nós vamos aprofundar muito mais esse assunto aqui no canal, mas por hora nós já conseguimos entender de que lado os nossos recursos financeiros devem estar. A Bíblia Sagrada é a base de ensinamentos para diversos temas das nossas vidas, para que possamos viver melhor. O ensino sobre finanças que encontramos nas Escrituras faz parte desse cuidado de Deus com as nossas vidas. Baseado nisto, nós encontramos orientações preciosas que, se aplicadas, formarão indivíduos muito mais saudáveis financeiramente e que poderão usufruir melhor de todos os recursos que Deus concede ao longo das nossas vidas. Ah, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber esses ensinamentos também. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!